quer fazer chamada? Eu não sei fazer chamada. Aquele salve, salve família. Me explica, você não é meu professor? Salve, salve família. Salve, salve família. Aí sim, salve, salve família. Satisfação imensa, vocês estão bom? Olha, trouxe uma convidada especial pra vocês hoje. Ela já gravou com a gente como médica em formação, nós tiramos o em formação e agora é doutora Manu. Prazer enorme te receber aqui, minha querida. Muito bom de verdade. Prazer é todo meu. Esse anelzinho aqui foi da formatura. É, foi? da formatura. Aí sim, meus queridos. A Manuzinha formou recentemente. Tem quantos dias que você pegou o CRM? Nossa, não sei quantos dias, não. Tem um mês aí. Tem um mês, mais ou menos? Que eu tô no mercado de trabalho. Um mês. Trouxe Manuzinha pra conversar com vocês sobre os perrengues de uma vida de recém... Será que eles existem? Será que existem? Quantos vocês vão passar? Tem como resolvê-los? Tem como resolvê-los? Tem muita, Manu? Eu acho que o início é difícil. A gente acha que vai ser difícil, mas na prática é pior. É mesmo? É. Se apresente aí, antes do pessoal. Bom, meu nome é Emanuela Sinimbu Silva Rossoni. Eu sou médica agora, né, doutor? Repete. Médica formada pelo Instituto Antônio Carlos, Presidente Antônio Carlos, Itepac Palmas. Isso. Antigo Itepac Palmas, que agora mudou de nome. Agora mudou, Áfia Palmas. Blaus. Eu vi esse negócio que mudou mesmo. Ao certo nome, mas eu formei agora no meio do ano. E tô bastante animada agora. Pra quem não sabe, assim, ó, pra quem não assistiu o episódio da Manu, foi um dos primeiros que a gente gravou, não foi, Manu? Do pós-plantão. Acho que foi o terceiro episódio. Foi por aí, não foi? Tem uns 2 anos aí. Vocês procurem o episódio com ela, foi bem legal, a gente trocou uma ideia. Manu sempre foi uma referência pra gente dentro da faculdade, sempre foi a mãezona da turma, ela é da primeira turma da faculdade em que ela formou, então sempre foi a mãezona, aquela mulher que tinha cabeça boa no lugar, porque já vem de uma outra graduação, já vem de uma família, já vem de família de... Sua família toda é médica, não? Não, só o marido mesmo. Só o marido, né? Então já vinha com todo esse conhecimento inteiro, e aí a gente sempre observou na Manu um potencial para realmente ajudar os seus pares na época. Sim. Né? E agora surgiu na nossa cabeça o convite para Manu, para a gente realmente entender e colocar na cabeça de vocês como que é uma rotina de um recém-formado. Aí a ideia que a gente vai conversar aqui é justamente sobre isso. Certo. Tá, tu formou, e aí, tá fazendo o que da vida? Então, agora os plantões, né? Que eu formei no meio do ano. No início eu achava que não ia ser uma coisa boa. Fiquei pensando, poxa, mas aí vai ficar aquele gap... Né, até tipo aquele limbo, você não sabe pra onde vai. E eu fiquei com medo de ficar me sentindo um pouco perdida. Mas agora eu tô achando que foi uma coisa assim maravilhosa. É mesmo? Porque eu tô vendo que eu vou ter prática antes de ingressar na residência. Eu espero que seja o quanto antes, né? Mas mesmo que não seja no ano que vem, mas eu vou ter 6 meses aí de mercado de trabalho, de engrossar um pouco o couro, né? Da gente ver quais são as dificuldades, da gente entender como o sistema funciona, porque a gente estuda, mas a parte burocrática às vezes trava a gente um pouco, né? É uma parte que a gente enxerga o preceptor fazendo, mas quando você vai sentar para fazer, o buraco é mais embaixo, né? E é uma coisa bem legal que tá me vindo na cabeça agora, de um dos entrevistados que a gente fez também há muito tempo atrás, que inclusive é seu primo. É seu primo, Zé Maria? Praticamente meu primo, não é? Não tem esse negócio. É uma pessoa que eu tenho muito carinho. E que ele vinha falando que ele também passou por isso de trabalhar, e ele falava que ele queria se sentir médico de verdade, assim, médico de família, que na época ele falava sobre a medicina da família, mas antes de se tornar um especialista, não que o especialista não seja médico, pelo amor de Deus, mas é porque o especialista acaba trabalhando com aquele público, e ele queria trabalhar com um público geral, no caso da medicina da família, e os plantões acabam sendo a mesma coisa. Lá tu acaba atendendo criança, de tudo, não é? De tudo um pouco. E como que é a sensação, Manu, do tipo de um dia você tá aqui acompanhando o seu staff, no outro dia talvez você é a própria staff, né? Quando acompanha residente. Conforme os períodos vão passando no internato, a gente vai sentindo um pouco mais da carga
da necessidade de ter responsabilidade, né? A gente vai pensando, amanhã sou eu no mercado de trabalho, amanhã sou eu no mercado de trabalho. Mas quando você ingressa, por maior que seja o seu preparo, é diferente. O funil é foda. É foda porque eu tive um processo um pouquinho complicado e eu percebi que vários colegas meus tiveram o mesmo enfrentamento que eu tive. Eu comecei a ter a síndrome do impostor. Eu comecei Depois que formou? Exatamente, primeira e segunda semana. E isso assim, porque eu não sou um gênio, não sou uma pessoa assim... Mentirosa. Não sou. Mas assim, eu sou uma pessoa muito esforçada. Isso eu sei que eu sou. Sou uma pessoa que sou proativa, vou atrás, corro. Mas na hora eu fiquei pensando assim, gente, será que eu tô preparada pra isso? Meu Deus do céu, será que eu tô fazendo a coisa certa? E o tal do você não... No plantão, né? Uhum. Às vezes você não tem o segmento daquele paciente. Uhum. Por exemplo, você encaminha... e você não sabe onde que foi parar, você não sabe quem é o médico que recebeu ele na unidade de referência. Uhum. E às vezes você perde a continuidade, você fala, meu Deus, será que deu certo o que eu fiz? Será que não deu certo? Será que eu tô fazendo o que ele precisa? Será que eu tô acertando? Bate o pensamento quando você chega em casa, deita no travesseirinho pra dormir, isso aí, e agora? E aquele paciente que eu fiz assim? Total. É? Muito? Muito. Só que aí eu comecei a relaxar um pouco mais. Uhum. Porque eu tava querendo me cobrar como se eu fosse uma médica com 30 anos de experiência. E não é justo o que eu tava fazendo comigo mesma. E eu tava vendo que outros colegas estavam passando pelo mesmo processo. Então eu acho que a área que a gente escolheu é uma área difícil. Você lida com pessoas, você lida com vidas, você lida com saúde, com expectativas, né? A expectativa do paciente, a sua expectativa. E eu acho que num primeiro momento isso é difícil de você conseguir lidar com tudo, sabe? Uhum. E aí eu passei por esse processo e eu fiquei, meu Deus do céu. E aí aí apareceram algumas oportunidades, né? Alguns convites. E eu fiquei, gente, será que eu tenho competência para isso? Convite de trabalho, você fala? De trabalho. Uhum. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que isso é pra mim? Nossa, mas eu não sei se eu tô preparada, enfim. Só que aí eu comecei a inverter um pouco o raciocínio. Eu falei, se essa pessoa está me chamando e ela entende o que é essa proposta, então provavelmente ele tem um objetivo, ele sabe por que ele está me chamando. Então é porque ele acha que eu sou capaz. Por que eu não estou me julgando capaz? Uhum. Então eu comecei a inverter isso, mas eu acho que foi só depois da segunda semana. Bateu ansiedade real, assim, quando você ia pra um plantão, por exemplo? A vontade de não ir? Chegou a bater essa vontade? Com esse medo? Acho que no segundo. Segundo plantão? No segundo, primeiro que eu fui, tranquilo e tal, mas assim, um volume muito grande de paciente, principalmente na unidade de pronto atendimento, né? Você quer atender com qualidade, você quer... Esse é o mais difícil, É né? difícil, porque volume. não vem redondinho, sabe? Quando vem ali no livro, o paciente, quando ele tá com pneumonia, ele fica ataque de espineco, tem febre, enfim. O paciente não lê livro, Não vem né? desse jeitinho, sabe? Ele vem com umas coisas que, pra você fechar tudo e saber o que realmente, de fato, é da patologia e o que é achado, sabe? Assim, que não vai contribuir pro seu diagnóstico, é difícil. É difícil. É muito difícil. E a prescrição, doses, principalmente quando é pediatria, né? Você saber o que pode, o que não pode, é um pouco difícil. E você lidar com as pessoas, por exemplo, já teve paciente que você vai lá, você prescreve uma determinada medicação e o paciente não quer fazer. Então você tem que ter o jogo de cintura também, de saber convencer às vezes o paciente, ou se não der certo, quais são as alternativas que a gente tem, né? Conversar com os colegas. Eu lembro que uma vez, assim, quando eu precisei encaminhar um paciente, eu precisava passar o caso, né? Então você tem que estar lá com o negócio na ponta da língua. E às vezes a pessoa que está do outro lado da linha é aquele seu chefe do chefe do chefe, aquele professor que você sempre admirou, aquele preceptor assim. Que Aconteceu fala, contigo? caralho, o cara é muito pica. Aí você fica assim, meu Deus, quem sou eu pra falar com esse homem no telefone, Treme né? a voz. Treme. E aconteceu? Com certeza, aconteceu. É mesmo, cara? Sim, mas aí conforme o tempo vai passando, é bom também isso, porque quando você faz um internato que você
cria um grupo bom de relacionamento com seus preceptores, com os residentes, com chefes do serviço. Quando você fala assim no outro lado da linha, aqui quem tá falando é a Manu. Ô, Manu, tudo jóia! E às vezes isso quebra aquele patamar que você estava colocando, aquele bloqueio que você estava criando, né? Na sua cabeça. Na minha cabeça, porque eu tenho uma admiração muito grande por vários profissionais que eu tive a honra de acompanhar. Então eu tenho um respeito muito grande, né? E aí quando eles dão uma quebrada, graças a Deus. E você sentiu respeito de lá pra cá agora, como colega médico? Senti em algumas coisas também de insegurança, ou às vezes quando eu não sei se eu tô fazendo da forma correta, eu vejo que o direcionamento que me é dado de uma forma muito boa, sabe? De uma forma para construir uma médica melhor. E não de me denegrir ou de me colocar para baixo. Então são sempre reforços positivos. Coisa boa. Você lembra a primeira receita que você carimbou? Não, eu não lembro, mas eu lembro a primeira receita que eu carimbei, que alguém mandou uma mensagem pra mim falando, olha, chegou um paciente seu aqui com uma receita sua carimbada. Deu, meu Deus, será que deu certo? Emoção. Eu fiquei assim, gente, o que será que essa pessoa tá pensando de mim? Será que ele tá achando que tipo, será que eu prescrevi errado, meu Deus do céu? Não, quando chega você fala assim, meu Deus, será que deu certo? Será que foi BO? Será que tá tudo bem? Aí eu já pergunto logo, tá tudo bem com o paciente? Aí tá tudo bem. E as emergências, tá fazendo? Como que é a sua rotina de trabalho hoje? Hoje, eu tava até começando a escorrer agora, porque a gente tá eu e todos os meus colegas, né, da turma 1, a gente tá numa fase pré-ENARE. Você tá trabalhando, tal, não sei o que, de repente quando sai o edital, aí bate aquele negócio assim, opa, calma, preciso dar uma segurada. Só que também, eu acho que você passou por isso, às vezes quando você quer se dedicar à residência, mas você vê a galera toda dando plantão, você fica assim, putz, só eu que não tô dando esse tanto de plantão, sabe? Então, o que eu fiz pra mim foi criar um limite. Porque senão você fica doido. Tu cria um limite de plantão que você faz? Sim, porque senão eu não consigo estudar para residência. Nós vamos conversar sobre residência já, mas o que tu fez de planejamento de trabalho? De planejamento de trabalho? E por quê? Então, eu tava aberta, assim, às oportunidades que fossem aparecendo, né? Mas eu sabia que eu ia querer pegar pronto atendimento, porque eu acho que não que eu quero fazer isso pro resto da minha vida, mas eu acho que é uma experiência que eu queria ter, sabe? Pode ser que outras pessoas não queiram passar por isso e tal. E tá tudo bem. E tá tudo bem, mas eu, Emanuela, eu queria ter essa bagagem até pra eu poder falar, pra eu poder entender quais são as partes que o médico tem dificuldade de atuar, até quando ele consegue. Às vezes você não consegue fazer da forma como você gostaria, porque às vezes a gente tem a percepção de o único médico é aquele da emergência que resolve as coisas rápido também. Às vezes a gente é doutrinado na faculdade a falar assim, o médico é aquele que tá lá na emergência, salva vidas, tocando parada, salvando vidas. O da dipirona não é médico não, exatamente, né? O pessoal pensa isso e não tem nada a ver, né, cara? Sim. Mas é uma coisa que eu acho que é muito mais doutrinação. Mas, e aí, como é que tu fez? E você vai subindo degraus, por exemplo, eu entrei primeiro para fazer consultório, que eu acho que é o que a maioria faz, né? Só que aí um dia falaram assim, Manu, mas tá precisando de alguém para emergência, você pode fazer? Aí poxa vida, todas as vezes que eu precisei da ajuda desse médico, ele me ajudou. Então eu vou ajudar ele também. Só me fala, o que tem que fazer? Faz isso, isso, isso. E é claro, é natural. Algumas coisas vão passar, eu tô falando mais da parte administrativa, tá? De papel e etc. Algumas coisas no primeiro dia, você vai errar, sabe? Mas aí, conforme o tempo vai passando, você vai acertando e você não erra mais. E daqui a pouco você tá ensinando outra pessoa. Então, outros colegas falam assim, Manu, agora eu preciso pegar plantão na enfermaria. Como é que funciona a enfermaria? Você faz assim, faz assado, faz assado. E pronto. Então, você meio que vai escalonando e você vai pegando mais segurança no que você tá fazendo.
E outra coisa que eu gosto é porque como eu tenho colegas que estão no HGP, colegas que estão em outras unidades, unidade básica de saúde, etc. Às vezes você consegue mandar uma mensagem e saber do paciente. E esse segmento, né? E esse segmento é importante. Porque você sabe o que está dando certo e o que não está dando. E isso foi uma coisa que o Hugo sempre falou pra mim. Manu, sempre vai atrás de ver o desfecho do seu paciente. Pra você poder ter mais segurança do que você está fazendo. E aprender. Ter parâmetro. Isso, é ruim você dar aqui virar uma linha de produção. E pronto, exato. Fecha a porta, acabou. Não é assim, né? Tá, mas hoje então tu tá trabalhando... Tô na unidade de pronto atendimento. De pronto atendimento. E tô na UTI. Só que tu acaba fazendo os trabalhos de acordo com a tua rotina de estudo. Mais ou menos. Deveria. Eu tô dando um pouco de prioridade pra minha escala do trabalho. Tô organizando, mas eu tenho um limite semanal. Nós vamos conversar já sobre isso. E aí eu organizo as demais, os horários verdes, né? Os livres, com o estudo. E vai ter dia que você vai estar cansado. E nós vamos conversar isso aí no próximo episódio. Obrigado, Manu, por esse episódio. Foi muito legal, muito tranquilo. Entendi que você passou por uns bons cagaços aí. Sempre tem, não tem? Sim, mas isso faz parte do processo de aprendizado. Então, o que eu venho falando de vez em quando aí com os meninos tá certo. Você aprende quando a água bate na bunda. Bateu com força, de acordo? Bateu, mas aí no primeiro dia ela bate forte, no segundo dia ela bate um pouco menos forte, e daqui a pouco... Você vai engrossando o couro. Vai tateando. E assim, só rapidinho. Porque eu acho que é muito importante o entrosamento com a equipe. Em qualquer lugar que você estiver, seja na unidade de saúde, seja no HGP, seja em qualquer lugar que você esteja. Quando você está alinhado com a equipe, quando você respeita a equipe e quando você se apresenta, você cria uma linha de diálogo com a equipe, as coisas fluem com mais facilidade. O meu menino, minha menina, que está formando agora, chegou para você e falou assim: doutora Manu, eu vou formar, me ajuda. O que eu preciso saber? Me conta, me acalma o coração. O que você fala para ele? Eu acho que a primeira coisa que você precisa saber é que o estudo é uma constante. Você nunca vai saber de tudo. Se você souber de tudo, acho que você tem que dar um passo para trás, porque talvez você esteja errado. Talvez você não está sabendo de tudo. Você não está sabendo de tudo. E eu acho que a questão da humildade, do respeito com a equipe, de você ter um bom diálogo com pessoas que possam te ajudar, ter uma boa conexão, uma lista de contatos vasta, que é importante, e vai ter hora que você vai mandar mensagem para 500 e ninguém vai te responder. Então, o colega do lado, que você nunca viu na sua vida, pode ser a pessoa que vai te ajudar. Então, eu acho que você tem que ter humildade e muito respeito pelas pessoas. Pela equipe e pelos pacientes. Pela equipe, pelos pacientes, pelos colegas. Esse foi o nosso primeiro episódio com Manu, doutora Manu. Eu fico muito orgulhoso. Queridos, um forte abraço. Fiquem ligados no próximo episódio, que vai ser muito da hora também. Beijo. Tchau, pessoal.